Pois é, e agora sim a gente vai trazer as informações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele participou na manhã desta quarta-feira de uma reunião em Brasília com parlamentares da oposição para traçar estratégias após a denúncia formalizada pela PGR, Procuradoria-Geral da República. Esse encontro foi organizado na casa do líder dos conservadores na Câmara, o deputado Zucco. O ex-presidente e seus aliados decidiram, neste primeiro momento, contestar a denúncia sob a alegação de que as provas reunidas pela Polícia Federal são frágeis. Além disso, Bolsonaro e parlamentares também decidiram dobrar a aposta no projeto da anistia, afirmando que a denúncia acaba inflamando o país. Após o encontro, no período da tarde, os congressistas apresentaram um manifesto em defesa da democracia e da liberdade, contestando o parecer da PGR e questionando a isenção do Judiciário Federal, afirmando que, se depender dos magistrados, Bolsonaro já entra no julgamento condenado a 20, 30 ou 40 anos de prisão. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, muitos eventos, né? De ontem à noite para hoje. O oferecimento da denúncia pela PGR, o STF abrindo o prazo para que as defesas se manifestem e, naturalmente, a quebra do sigilo de Mauro Cid. Enfim, a notícia em destaque: Jair Bolsonaro e aliados em uma reunião hoje, além de contestar a manifestação da PGR, pensando em estratégias para as próximas semanas e para os próximos meses. O que a gente precisa destacar aqui? Enfim, a oposição fala que, se depender do judiciário, Bolsonaro já entra nesse julgamento condenado à prisão. O que a gente precisa trazer para o debate a partir dos eventos que aconteceram entre ontem à noite e hoje? Bom, a Procuradoria-Geral da República, na verdade, indiciou o presidente, o ex-presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas. Agora, o que mais me chamou a atenção, e eu vou destacar aqui, foi o depoimento do próprio Procurador-Geral da República. Gonê diz o seguinte: que os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado referem-se a crimes de atentado e dispensam o resultado naturalístico para se consumar. Isso significa, traduzindo em miúdos para os nossos ouvintes, que, na verdade, a mera intenção de um crime já é um crime. Isso não existe no Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro é muito claro. Qualquer denúncia de crime é preciso ter materialidade, é preciso ter provas concretas. Não existe essa história, está lá o artigo 41, a denúncia tem obrigação de descrever a conduta criminosa, ou seja, quais são os fatos que dizem que isso é criminoso em todas as circunstâncias, sob pena de inépcia. Isso está no Código Penal. E mais, é preciso que o cidadão tenha claramente o direito da autodefesa e da acusação. Qual é a acusação? Uma mera intenção não pode ser considerada pena para ninguém. Você não pode ser condenado por crime por essa mera intenção. Então, o próprio procurador acaba revelando a ausência de materialidade nessa ação. E isso me parece muito preocupante, porque o que nós esperamos hoje é da Suprema Corte que haja essa impessoalidade, essa imparcialidade, essa visão técnica, que nós estamos falando do caso de um ex-presidente da República. Tem um peso muito grande. Então não pode a Procuradoria-Geral da República apresentar uma peça de acusação onde não há nenhuma materialidade concreta. Isso é um sinal mais do que amarelo, já é um sinal vermelho de que o processo já começou politizado na Procuradoria-Geral da República. Pois é, eu escutei muita gente falar justamente isso, ou pelo menos um aspecto da sua análise, viu, Dávila? Muitos questionaram, bom, cogitação virou crime a partir de agora? Enfim, muitas análises interessantes a respeito. Agora, Mota, antes disso, só quero destacar para a nossa audiência o ex-presidente acusado de 5 crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Você, Mota, as reflexões importantes a partir de horas muito movimentadas na política brasileira. E
tudo só vai ficar mais movimentado à medida que as eleições se aproximam. Eu não sou jurista, eu li o documento e depois consultei o jurista André Marsiglia, que é uma opinião que eu confio muito. E o diagnóstico do André é que trata-se de uma peça frágil. Ele diz que é mais do mesmo, mais daquilo que já foi mastigado pela imprensa à exaustão. Ele diz que, do ponto de vista jurídico, pela fragilidade da denúncia, a PGR vai depender totalmente de delações e de testemunhas. E, é claro, da visão política da Corte sobre o tema. O André diz que a denúncia, primeiro, peca por não individualizar nem especificar adequadamente a função e a conduta de cada participante, assumindo como pressuposto a liderança de Jair Bolsonaro pelo fato dele, por exemplo, estar à frente das reuniões. A segunda questão é que posts, lives e bravatas ditas em reuniões foram consideradas como preparação e incitação a golpe e não como opinião, como a princípio deveriam ser. A gente já viu várias situações nos últimos meses de opiniões que foram tratadas como crimes. O terceiro ponto é que a peça não esclarece de forma satisfatória a relação que existiria entre este grupo e o evento do dia 8 de janeiro. Apenas menciona que postagens do grupo poderiam ter estimulado os manifestantes, mas os manifestantes poderiam muito bem ter agido de forma espontânea. E o último ponto é que como não fica claro essa ligação, a peça fica extremamente frágil, porque não há como criminalizar uma tentativa de golpe se não há tentativa de golpe. Então, é essa questão jurídica que o Dávila mencionou. Que inacreditável para mim, que não sou jurista, eu sempre ouvi uma versão disso de forma quase unânime entre os juristas. De repente, se formaram dois grupos. Um grupo que continua pensando como antes e outro grupo que diz, não, em certos casos, a mera cogitação já é crime. O que é um completo absurdo. Se você trata isso dessa forma, você está eliminando a liberdade de expressão, porque ninguém mais pode escrever um romance policial, por exemplo. Porque na hora que você estiver descrevendo na história o crime sendo cometido, você já está cometendo um crime. Então, essa aqui é a visão jurídica, opinião do André Marsiglia. Pois é, engraçado, porque há alguns meses, né, Beraldo, a gente debateu justamente isso aqui e falávamos que a tese que possivelmente seria defendida era de que haveria uma tentativa de conectar o suposto plano, ou aquela movimentação, os encontros, a tal minuta, tentariam conectar esse movimento aos atos do dia 8 de janeiro, né? Algo que aconteceu por populares, principalmente, arruaceiros. Houve, sim, depredação do patrimônio público, é preciso sempre lembrar um movimento que a gente precisa sempre recriminar, mas é estranho imaginar que aquele movimento do dia 8 de janeiro fosse o resultado desse grande plano, né? A tentativa de tomar o poder, a ruptura democrática, enfim. Mas, como disse o Mota, não está bem explicada a conexão entre o que tinha acontecido, os encontros, o plano, as conversas, as movimentações aos eventos do dia 8, né, Beraldo? Sem dúvida, Kenneth. Agora, a gente precisa entender o seguinte: qual é o comportamento que cada um desses atores, o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, os membros e apoiadores do governo, que estão aí numa torcida danada para que haja a evolução desse processo e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente precisa lembrar o seguinte: membros da Suprema Corte, em discursos, palestras, manifestações públicas, têm reforçado que o Brasil, a democracia brasileira, esteve sob ameaça e que eles precisam agir para defender e preservar a democracia. O Procurador-Geral da República
foi indicado, ou não sei se isso foi de forma oficial, mas noticiado na imprensa, que a sua indicação partiu de membros da Suprema Corte, com quem ele tem uma relação íntima e de muito longo prazo. Então, todos ali estão alimentando de forma pública uma narrativa de que a democracia brasileira esteve por um triz e foi salva heroicamente pelo Supremo Tribunal Federal. Imaginem agora se há qualquer possibilidade de haver o reconhecimento de que tudo que foi apurado leva à conclusão de que, na verdade, não houve uma ação efetiva para derrubar o governo que havia sido recém-empossado, ou mesmo impedir a posse do governo eleito, do presidente eleito. Isso simplesmente não vai acontecer, porque iria contra tudo que nós estamos, como audiência, estamos vendo nas declarações dessas figuras tão poderosas. Então, eles, porque hoje no Brasil, ministros que deveriam falar nos autos falam às câmeras e aos microfones, eles já expressaram a sua opinião. Então, a denúncia será aceita, o processo será seguido. E o que nós temos visto, o que está alinhado com esse tipo de comportamento, é somente a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não vejo nenhum outro desfecho possível neste Brasil que vivemos hoje, que temos hoje. Então, acredito que esta é a sequência de eventos que nós vamos testemunhar. E as movimentações políticas serão combatidas ferozmente por este universo do poder que quer consolidar uma tentativa de golpe no Brasil. Enquanto isso, vão colocando a senhora do batom e o rapaz que roubou a Constituição na cadeia por 17 anos. Quer dizer, vamos pensar friamente, vamos deixar as paixões de lado. Vocês acham que realmente há alguma chance deste país que está vendo este tipo de comportamento das grandes autoridades que deveriam nos servir de referência? Alguma chance disso dar certo? Alguma chance disto perdurar no longo prazo? Me parece óbvio que não, porque o país irá pressionar para um reequilíbrio. E neste reequilíbrio não há espaço para se referendar o tipo de comportamento que estamos vendo hoje. Pois é, inclusive é preciso lembrar que Jair Bolsonaro se manifestou e comparou o Brasil a ditaduras. Ele disse, inclusive, em mensagem que Cuba e Venezuela também acusam opositores de golpe para persegui-los.